Como eu falei que a gente ia meditar no livro de João 15 dias, então hoje é o dia 2 e a gente vai falar, né? A gente vai meditar um pouquinho aqui nesse texto maravilhoso de João 15, que fala que Jesus, né, na verdade, se comparou à videira e os ramos. Boa noite, tudo bem? Então, no dia de hoje, eu vou ler alguns versículos, a gente vai meditar um pouquinho para saber o que tem nessa palavra, o que essa palavra ela vai fazer de diferença na nossa vida, né? E aí Jesus ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então hoje eu quero falar sobre como que a nossa oração ela pode ser respondida, né? Ou por que muitas vezes a nossa oração, às vezes ela não é respondida no momento que a gente precisa, né? E aqui Jesus ele fala, ele se compara à videira. Na Bíblia, né, quando Deus usa, quando está escrito videira, a videira ela é comparada ao povo de Israel, né? A videira, gente, é uma planta que produz a uva, né? E normalmente produz a uva para produzir o vinho, tá? Então, quando ele está falando de uma videira, é de um pé de uva que tem muitos ramos, né? E o que costuma ser feito num pé de uva? Costuma se enxertar, né, dentro da planta novos ramos, né? É uma coisa muito comum feito na plantação de vinha, né? Às vezes para colocar uma uva, colocar uma planta de melhor qualidade ou para melhorar a qualidade daquela que tá, né? Então eles costumam fazer enxertos. Então vamos lá, tá a planta, eles vão lá, vem com galho de uma outra qualidade de uva, enxerta ali, cuida, e aquelas ali passa a ser uma única planta, e esse galho aqui ele vai crescendo, 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 produz daí uma uva até melhor, né? Mas por que Jesus se comparou ali à videira, né? Ou a videira, no caso, que produz, né, a uva que produz o vinho. E ele tá falando de fruto, né? E o que é o fruto que Jesus deseja que a gente produza, né? Vamos pensar um pouquinho na questão de, às vezes, quando a gente está falando da oração, por que às vezes a nossa oração não é respondida? E uma coisa que me chamou muito a atenção, ele fala assim: se vocês permanecerem em mim, pedireis o que quiserdes. Então quer dizer, se muitas vezes eu não estou sendo atendida na minha oração, será que eu não estou permanecendo como eu deveria estar, né? Então, qual que é a importância de permanecer em Jesus? Eu estava vendo no dicionário mesmo, permanecer, né? Significa ficar em Jesus. E por que Jesus fala dessa forma? Se vocês permanecerem em mim. Porque às vezes, se a gente for falar da planta, às vezes, né, a raiz, às vezes a planta não tem uma raiz tão profunda. A gente está falando de um galho enxertado, mas será que esse galho, porque esse galho ele vai precisar produzir raízes para poder entrar, né, entrelaçar com aquela planta nova
para que ela receba, aquele galho receba daquela planta os nutrientes necessários para que aquele galho cresça e produza fruto, né? Ah, então, Renata. Então, você sabe que eu tenho meditado também sobre isso e o Senhor tem falado muito ao meu coração, né? Por que que às vezes a gente não recebe a oração, não recebe a resposta da oração do jeito que a gente gostaria? E o Senhor falou assim, nesses 15 dias a gente vai saber o porquê, tá? Mas o Senhor quer saber aonde que as nossas raízes estão fincadas. Será que as nossas raízes estão em Jesus ou nós estamos colocando as nossas raízes no terreno da dúvida, no terreno da opinião dos outros, no terreno de crítica? Será que a gente está permanecendo em Jesus? A gente está dedicando o tempo que é necessário para conhecer Jesus, para conhecer a palavra, para realmente viver as experiências com Deus? Ou será que a gente está fazendo o básico? E eu estou falando aqui, estou falando para mim também. Será que a gente está fazendo o básico e aí a gente não está indo além, né? Em conhecer a Jesus, em ter experiências com Ele, em buscar a palavra. E se a gente for ver, como a gente está falando do enxerto, né? De ramos enxertados numa planta, o Espírito Santo de Deus, muitas vezes, ele quer cuidar desse enxerto, porque nós somos comparados aqui nessa parábola aos ramos, né? Que, vamos supor assim, o Espírito Santo foi lá, pegou a gente, era um galho, né? De uma outra planta e foi, enxertou, né? Ali na videira que é Jesus. E aí o Espírito Santo vai trabalhando. E esse trabalhar dele, né? A palavra de Jesus aqui, ele fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. E aí, ele está falando de limpeza. Quando enxerta uma planta na outra, é necessário limpar. É necessário, às vezes, podar, né? É necessário tirar os galhos que estão doentes, as folhinhas que estão amareladas, que podem trazer algum prejuízo para a planta. Vamos trazer para uma analogia para a nossa vida. O que precisa ser limpo na nossa vida? Né? Qual comportamento que precisa ser podado, cortado, tirado fora? Qual vício, às vezes, pode estar nos atrapalhando de receber uma resposta de Deus, ou de ter uma comunhão mais profunda com Deus, ou de receber um milagre de Deus? Né? Então, assim, Jesus ele fala que a palavra nos limpa. E como que a palavra vai limpar? E ele fala assim: vocês estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Se Jesus ele tem trazido a palavra para nós, ou ele quer trazer a palavra, será que a gente tem parado para dar atenção para a palavra? O que a palavra fala ao meu respeito? O que a palavra fala para eu fazer, né? O que a palavra me orienta? Será que eu tenho me alimentado da palavra? Então existe esse processo de limpeza que muitas vezes o Espírito Santo quer fazer, porque Jesus, quando ele fala isso, ele fala que o Pai é o agricultor, o Pai é Deus. O agricultor é aquele que está produzindo para produzir fruto. E o Pai muitas vezes deseja fazer essa limpeza em nós, e ele vem através do Espírito Santo trazendo essa limpeza interior dentro de nós. Será que nós temos permitido que ele nos limpe, que ele realmente tire toda a raiz de amargura, toda falta de perdão, todo o ódio guardado dentro do coração, toda a ira, toda a falta de paciência, né? Aí a gente fala, mas eu sou ser humano. Sim, nós somos seres humanos que estamos no processo de transformação, prosseguindo para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação, que é a salvação eterna em Jesus, que é buscar a eternidade com Cristo. Então, nós temos que ser transformados dia após dia através da palavra de Deus.
E aí, será que estamos permitindo isso? Estamos permitindo que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos purificar, né? É necessário que a gente permita, que a gente se abra para que a palavra de Deus venha tirar, arrancar de dentro de nós raízes que são malignas, raízes que são negativas, né? Muitas vezes a nossa oração ela não vai ser respondida porque temos uma raiz de amargura, uma mágoa. E Jesus fala, se você tem alguma coisa contra alguém, vá lá, peça perdão e depois volte aqui e entregue a sua oferta. Então é necessário a gente permitir que o Senhor venha nos limpar, a gente permitir que o Pai venha nos purificar. E é apenas uma parte, permanecer em Jesus é permitir que a palavra de Deus nos limpe. Permanecer em Jesus é permitir que o próprio Pai trabalhe tirando de nós as impurezas e as imperfeições, para que a gente possa cada dia mais se tornar mais parecida com Ele. E aí sim, permanecendo em Jesus, sendo limpa, sendo purificada, sendo tratada, aí eu avanço e eu posso pedir o que eu quiser, o que eu precisar e vai ser concedido. E muitas vezes a gente vai fazer uma oração a Deus e às vezes o Senhor ele não nos atende da maneira que a gente gostaria e ele nos responde de outra forma. E às vezes Deus responde e fala para você fazer algo, né? E a gente está pedindo a Deus, a gente está pedindo apenas, Senhor, faça algo por mim. E ele fala, não, mas para você receber isso, faça isso. E às vezes o nosso coração se fecha e a gente não obedece. Então, assim, muitas vezes a gente precisa também se abrir para a obediência. Permanecer em Jesus também é obedecer. E o que o Espírito Santo de Deus tem colocado para você fazer, para você receber a sua bênção, para você receber o seu milagre e você ainda não fez. Então, é necessário obedecer, é necessário ouvir a voz do Espírito Santo e ir em direção daquilo que ele colocou no coração para fazer. Porque quando a gente obedece, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, por hoje, né, eu vou estar encerrando por aqui para a gente estar meditando. No dia de amanhã, vamos trazer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, porque tem bastante coisa aqui que o Espírito Santo falou que ele vai estar falando conosco através dessa palavra. Mas por hoje é limpeza, permitir que o Senhor trate, abra a caixinha do seu coração para Deus e deixe Ele entrar em tudo e iluminar nos cantinhos mais escuros. Deixe Ele iluminar e deixe Ele limpar, deixe Ele purificar. Deixa que a palavra de Deus venha trazer esse tratamento de restauração, de cura, de transformação e também, né, obedecer ao chamado, obedecer à ordem, obedecer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ou mesmo, principalmente, obedecer às ordenanças da palavra de Deus. E aí a gente vai viver o milagre de Deus, que é o milagre de ter a nossa oração respondida, tá joia? E aí, para estar encerrando, eu só vou estar trazendo um outro versículo da palavra de Deus, que a gente estava agora na oração e o Senhor falou no meu coração, que é Isaías 41, que ele fala assim, não temas e nem te espantes, eu sou o Senhor teu Deus que te ajudo, pego pela sua mão direita e te fortaleço com a destra das minhas mãos. Então fica com essa palavra, o Senhor ele é um Pai de amor maravilhoso e que ele pega na nossa mão. E eu falo que é tão bom a gente escutar muitas vezes essa mensagem do Senhor, porque muitas vezes, né, gente, a gente precisa, muitas vezes eu falo, Deus, como eu queria alguém para pegar na minha mão, às vezes para me ajudar em algum momento, não é? Em algum momento a gente quer, ou um abraço, ou mesmo uma pessoa pega a mão e a gente fala assim, olha, vai ficar tudo bem, olha, eu vou te ajudar.
E às vezes a gente não encontra essa pessoa, mas a gente tem no Pai. A gente tem no Pai eterno, nosso Deus, essa ajuda. E Ele olha para nós e Ele fala: ei, não temas, eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei. Olha, Ele pegando na nossa mão e falando assim: eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu estarei com você. E tudo vai se resolver. Só que ali, ó, de mão dada com o Pai. Amém? Amém. Ô Renata, Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe a nossa casa, que o Senhor possa estar visitando a vida dessas pessoas que vão estar vendo aí também essa live ao longo desses dias, né? As pessoas que entraram aqui pela live hoje, gente, tem uma noite abençoada. Tem uma semana abençoada, meditem, leiam em casa, João 15, o Espírito Santo vai falar mais profundamente, e tenho certeza de que ao final desses 15 dias nós vamos ter muitas respostas de oração, e o Espírito Santo de Deus, ele fala no meu coração, nós vamos viver as respostas das nossas orações, porque a gente vai entender aquilo que Deus quer da gente, tá bom? Deus abençoe grandemente, tenha uma noite abençoada, fiquem com Deus.